Quero cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado da telinha, uma palavra de vitória para o seu coração que se encontra em 1 Samuel 16, versículo 1. Palavra para o seu coração fala a respeito da escolha de Davi. Louvado seja Deus, né? O chamado, né? Deus, aleluia, enviou ali Samuel na casa de Jessé. Aleluia, quando Deus já não se agradava mais do rei Saul, Deus, aleluia, ali procurou e achou um ali, escolhido ali, segundo o coração de Deus, que foi Davi. E a palavra de Deus disse, aleluia, louvado seja Deus, que naquela época Saul estava em guerra, estava vivendo uma época de tribulação, e a qual Deus já não estava mais com Saul, por causa da desobediência de Saul, né? Mas a palavra de Deus disse, aleluia, louvado seja Deus, que Deus pediu para que Samuel enchesse um chifre de azeite e levasse ali até a casa de Jessé, que Deus ali tinha um já escolhido para governar o trono de Israel. E a palavra do Senhor disse, amados, louvado seja o nosso Deus, que Davi estava apacentando, cuidando das ovelhas do seu pai. E a palavra de Deus diz que Jessé, aleluia, louvado seja Deus ali, né? Recebeu Samuel. Samuel, quando chegou ali, falou para Jessé, aleluia, que era para ver os filhos de Jessé. Louvado seja Deus. E Jessé ali preparou, né, os 7 filhos dele e passou diante de Samuel. E a palavra de Deus disse, amados, aleluia, que quando Samuel olhou para aqueles filhos de Jessé, muito bonito, bem trajados, né? E ele olhou logo a aparência, que eram uns rapazes muito belos, muito bonito. E ele falou assim, certamente o Senhor escolheu um desses, né? Mas Deus, amados, não vê como vê o ser humano, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele te vê por dentro, ele conhece o teu coração, né? E Deus, ele não olha para a sua aparência, aleluia, né? Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que ali, passaram ali, né? Diz que ele falou, certamente é um desses. Aí Deus olhou para ele e falou assim, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Aleluia, louvado seja Deus, né? E ali passava um, não era, passava outro e nada, nenhum daqueles, até que quando passou todos os 7, a palavra de Deus disse, amados, que louvado seja Deus, Samuel olhou assim e falou, cadê, acabou seus filhos, Jessé? Eu acredito que naquele momento Samuel falou, mas espera aí, passou todos, mas nenhum é esse. Deus falava, não é. E ali ele falou assim, acabaram-se os seus filhos? Jessé disse, tem o caçula, o mais novo, a qual não está aqui, mas está no campo, está apacentando as ovelhas, né? E ele disse assim, então traga este aqui, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa para comer. E ali, louvado seja Deus, mandaram chamar Davi. E Davi, quando Davi chegou na porta, eu acredito que Davi todo sujo, porque estava apacentando as ovelhas, né? Uma pessoa que está cuidando de um gado, cuidando de ovelha, não está limpinho, você sabe disso, né, amados? Mas está sujo, porque está no campo, está trabalhando, né? E a palavra de Deus diz que quando Davi chegou na porta, Deus falou, esse daí, Samuel, derrame o azeite sobre ele, porque esse é o escolhido, esse será o rei de Israel. Então, louvado seja o nosso Deus. E a partir daquele momento, igreja, amados, Samuel, aleluia, derramou o azeite sobre Davi. E Davi foi escolhido e ungido, consagrado como rei de Israel. Mas a palavra de Deus disse, amado, mesmo Davi sendo ungido, consagrado ali, escolhido segundo o coração de Deus, ele ainda não assumiu o trono. Houve um tempo ainda, né, para Deus ali tirar Saul, para que, aleluia, Davi assumisse o trono. Então, louvado seja o nosso Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus fala sobre escolha. E Deus fala, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, ele já escolheu os teus, né? E aleluia, louvado seja Deus. Não adianta ninguém querer tomar aquilo que é seu. O que Deus preparou para você, amados, ninguém toma.
Deus preparou ali o reinado que era para Davi governar. E Davi governou no tempo certo, na hora certa que o Senhor preparou. Então louvado seja o nosso Deus, né? Então Deus, o que Ele preparou para você, ninguém toma, ninguém tira. Aquilo que Deus tem na sua vida, amados, aleluia, louvado seja Deus, é seu. A cadeira de honra que Deus preparou para você, você vai sentar nela, não vai sentar outro no seu lugar. Porque é preparado por Deus, aleluia. Não importa se a pessoa é mais bonita, se a pessoa tem uma posição social melhor, se a pessoa tem mais dinheiro no bolso, porque Deus não vê como vê a aparência, mas Deus te escolheu da maneira que você é, como você é. Louvado seja o nosso Deus, né? Por Samuel, amados, muitas vezes o homem, o ser humano vê a aparência. Muitas vezes o ser humano olha para nós, aleluia, se você estiver com chinelinho de dedo, ou se você tiver com a roupinha simplesinha, muitas vezes você entra numa loja, você não é muito bem atendido, muitas vezes até mesmo na casa de Deus, infelizmente. Se você não chegar bem trajado, bem vestido, você muitas vezes não é muito bem recebido. Muitas vezes as pessoas estão olhando a posição social da outra, a vestimenta da pessoa, né? Louvado seja Deus, só que Deus, Ele te conhece por dentro, Ele te vê como você é. E a palavra de Deus disse, aleluia, louvado seja Deus, que Samuel, aleluia, quando chegou ali na casa de Jessé, que ele falou para Jessé que foi oferecer ali um sacrifício a Deus, porque Samuel ficou com medo até mesmo de ser morto por Saul, porque se Saul soubesse que ele ia ali para ungir um dos filhos de Jessé, aleluia, louvado seja Deus, ele ia, né, matar Samuel. Mas Deus, aleluia, louvado seja Deus, né, preparou tudo, falou, vai e leve um boi ali, um bezerro, ofereça como sacrifício, chama Jessé e convida teus filhos. Mas a palavra de Deus disse, amados, aleluia, que Jessé, aleluia, até ele esqueceu do seu filho Davi, né? Talvez, aleluia, você é o menos, aleluia, menor na casa do teu pai, talvez você é aquele que não tem muita atenção da tua família, talvez você seja aquele mais rejeitadinho, largado no canto, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está te vendo, e Deus te escolheu como vaso escolhido, precioso para o Senhor, aleluia, ainda que a mãe que amamenta o seu filho, a Bíblia diz, se ela esquecer, todavia o Senhor não esquece dos teus, e ali louvado seja Deus, né? Davi, aleluia, ali foi escolhido, aleluia, segundo o coração de Deus, porque Deus, Ele vê, aleluia, louvado seja Deus, a maneira que você é, como você é, Deus não quer saber a tua aparência, e muitas vezes o ser humano, ele olha a aparência, louvado seja Deus, né? Mas a palavra de Deus disse, louvado seja Deus, que Davi, aleluia, sujo ali do pasto, cuidando das ovelhas, ele foi o escolhido, aleluia, para governar Israel. Então não importa, aleluia, talvez, aleluia, a tua família, a tua parentela, talvez olha para você e não te dá valor, mas Deus, Ele já te escolheu e Ele te valorizou. Você tem, aleluia, honra diante de Deus. Louvado seja o nosso Deus, né? Então que você, aleluia, venha somente olhar para Deus, olhar para Jesus, porque Davi foi escolhido, consagrado a rei, não pela vestimenta, não pela postura que ele estava, mas segundo o coração de Deus, porque ele, aleluia, era um homem bom, um homem justo, e ele era um homem que tinha compromisso, porque Deus também busca pessoas que têm compromisso, pessoas que trabalham, pessoas que realmente, igreja, tem caráter, tem dignidade. Deus não busca pessoas medrosas, pessoas covardes, ou pessoas, aleluia, que não quer saber de trabalhar, que não tem compromisso. Deus busca verdadeiros adoradores. E você, amado, é um verdadeiro adorador. Então por isso, aleluia, você é escolhido de Deus, aleluia, para fazer uma grande obra. E Deus, Ele é contigo. Louvado seja Deus. Irmã Daniela e Cristina está nos ouvindo. Aleluia, toma posse da tua vitória, amada. Aleluia, Deus, Ele é fiel na tua vida. Louvado seja o nosso Deus. E é dessa maneira, amados, Deus, Ele é fiel para dar vitória. E ali, louvado seja Deus, né? Passado-se o tempo, quando Saul, ele mesmo se matou, porque ele foi rebelde, né?
E ele foi lutar contra os filisteus e Deus não era mais com Saul. Por causa da desobediência dele, ele acabou perdendo a batalha, seus filhos acabou morrendo por causa da sua desobediência, e ele também acabou se matando, tirando a sua própria vida. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Ali, Davi, aleluia, acabou assumindo o trono de Israel como rei. Então, louvado seja Deus. E é desta maneira, amados. Deus, ele te escolheu. Não importa a situação que você está passando. Talvez você está passando por situações difíceis. Talvez as pessoas não tenham te valorizado. Talvez o problema seu, você tenha olhado e tenha falado: Senhor, eu estou sozinha nesta batalha. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu parente, ninguém pode me ajudar. Mas eu quero dizer para você que o teu socorro, ele vem do Senhor. A tua vitória vem de Deus. Deus, ele está te vendo aonde você está. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus. Jessé não se preocupou com Davi. Davi estava no meio do pasto das ovelhas, mas Deus estava vendo Davi lá naquele lugar onde ele estava. E Deus está te vendo aonde você está, meu amado, minha amada, nesta manhã. E Deus, ele entra com providência na tua vida, na tua causa. Deus, ele quer mudar a tua história. Então, louvado seja o nosso Deus. Não importa a tua aparência, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não importa se você tem uma boa roupa ou se você não tem uma boa roupa para você vestir. O que importa é o seu caráter, porque a roupa não faz ninguém, a aparência não faz ninguém, mas é o caráter, a dignidade, irmãos. Aleluia, é saber ser honesto, agir com honestidade, fazer aquilo que é certo. Aleluia, fazer justiça, agradar o Senhor, né? A Bíblia diz que nós temos que agir, aleluia, louvado seja Deus, temos que ter a mente de Cristo, louvado seja Deus, como diz o apóstolo Paulo. Mas é não fazer o mal para os outros, nem desejar o mal para ninguém, mas procurar sempre fazer o bem, aquilo que é correto, porque a Bíblia diz, aleluia, se você fazer o que é certo, o que é justo, Deus, ele te honra. Aleluia, quando Jó, aleluia, estava passando pela prova, estava sendo provado ali diante de Deus, aleluia, apareceu muitos acusadores para acusar a vida de Jó, mas Deus, aleluia, ele justificou a Jó. Sabe por quê, amados? Porque muitos achavam que Jó estava passando por aquela situação porque Jó estava em pecado, mas na verdade não era. Jó estava sendo provado, amados, porque Deus conhecia a vida de Jó e Deus sabia que Jó não ia negar o Senhor. E louvado seja Deus. Muitas vezes você está passando pela prova, é para a glória de Deus, é para você engrandecer o nome do Senhor, não é para você, amados, aleluia, achar que você está sozinho na batalha e que Deus não está te vendo. Pelo contrário, o Senhor, ele está te vendo aonde você está, e o Senhor, aleluia, talvez ele está permitindo essa prova, mas para te honrar, para te pôr numa cadeira de honra, para te pôr diante de um trono, aleluia, louvado seja Deus, para governar um povo, para ser líder, porque Davi, ele estava ali cuidando de ovelha, mas Deus chamou ele para ser o rei de Israel, para governar o povo. E aqueles irmãos de Davi que era bonito, que era bem vestido, que era bem trajado, talvez só se preocupava com a vestimenta, talvez só se preocupava em cuidar da sua aparência, mas não tinha o compromisso que Davi tinha, e não tinha o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração que Davi tinha. Então, louvado seja Deus, eles não foram escolhidos, mas Davi sim foi escolhido, mesmo sujo, cuidando de ovelha, aleluia, o menor na casa do pai dele, aleluia, louvado seja Deus, né? Porque Davi, ele era até o menor, o inexperiente para os irmãos dele, porque quando ele foi enfrentar Golias, que todos Israel estavam com medo de enfrentar o gigante de Golias, Davi foi o único que se dispôs a lutar contra Golias, aleluia, mesmo pequeno, porque a Bíblia diz que Davi era de estatura média, louvado seja Deus, ele não era um homem alto, né, formoso, bonito, né, aleluia, louvado seja Deus, né, talvez ele não era aquele homem tão lindo como os irmãos dele, mas foi ele que Deus escolheu. Então Deus, ele não está preocupado com a sua aparência, ele está preocupado em buscando verdadeiros adoradores, e você é um verdadeiro adorador. Então nesta manhã é manhã de bênção, é manhã de vitória na tua vida, que você venha tomar posse da tua bênção.
Fica com essas palavras, amém, amados? Que Deus venha te abençoar poderosamente. E crê, você é vaso de Deus, você é vaso escolhido. Vou estar orando pela sua vida, aleluia, nesta manhã. E toma posse de vitória. Louvado seja Deus. Soberano e grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Vai de encontro, Senhor Jesus Cristo, agora. Senhor, esta pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que está agora participando desta oração. Derrama do teu poder e da tua unção sobre a vida dela. Quebra as barreiras, embaraças, amarração. Põe por terra toda inveja, toda calúnia, toda perseguição, Senhor. E entra, meu Deus, abençoando esta vida poderosamente, com sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai. Pois eu ministro a tua bênção, a tua vitória, Pai, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, Pai. Eu determino a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? É manhã de bênção, é manhã de vitória, amado. Fica com essas palavras e toma posse da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor.